Olá, seguidores do Portal A Rede, do Doc.com, eu, Eduardo Farias, mais uma edição, uma entrevista da nossa série sobre as eleições de 2026 com os pré-candidatos. Hoje recebemos aqui no estúdio do Portal A Rede o senador Sérgio Moro, que vai conversar com a gente a respeito da sua pré-candidatura. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer estar falando com vocês, com a rede, com Ponta Grossa, Campos Gerais e, no fundo, todo o Paraná. Pois é, esse momento, senador, de pré-candidaturas, né? Os eventos aí estão marcando esse momento. O senhor fez um grande evento em Curitiba, né? Colocando aí, oficializando essa pré-candidatura pelo PL, ao lado do deputado Felipe Barros, pré-candidato ao Senado, também do Deltan, que faz parte do Novo, pré-candidato ao Senado, e agora estão percorrendo aí várias regiões do estado, os municípios, né, do Paraná, levando essas pré-candidaturas. Como o senhor tem visto essa receptividade ao seu nome? Olha, essa parte mais gratificante do trabalho de representar o Paraná, além de ser uma honra, né? A gente está lá no Senado representando o Paraná. A política hoje é vista de uma maneira um pouco negativa, mas se a gente for pensar na essência pura dela, Eduardo, você está representando a população perante o Congresso Nacional, é uma grande honra. Agora, essas viagens, a gente tem um contato com o cidadão, a gente ouve as demandas, a gente ouve inclusive as críticas, a gente tem uma percepção de como as coisas estão indo, o que elas estão achando, não só do nosso estado, mas do nosso país. E esse tipo de evento que realizamos aqui em Ponta Grossa é mais uma festa da cidadania, que a gente convida, é um convite aberto a toda a população. Vem também, claro, os nossos apoiadores, que é uma forma também da gente estar sempre presente e fazer esses eventos com intensidade. Teve um marco aqui importante em Ponta Grossa, que filiamos a prefeita Elizabeth, no PL, além de colocá-la na posição de presidente do partido aqui na cidade de Ponta Grossa. É uma grande liderança do estado do Paraná, né? Acho que a prefeita melhor avaliada aqui do nosso estado e um grande quadro que a gente ingressa para um partido que hoje é o principal partido de oposição ao governo Lula. Nós somos oposição ao governo Lula. Nós defendemos pautas diferentes, nós defendemos a liberdade, nós defendemos o direito de propriedade, nós defendemos a segurança pública, defendemos o cidadão de bem contra os bandidos, e não como o Lula faz, que passa a mão na cabeça dos criminosos. E nós temos uma característica aqui específica, Eduardo, que a gente precisa destacar do PL do Paraná, que é a honestidade, a integridade. Nós temos um projeto sólido para evitar qualquer espécie de desvio no nosso, se formos levados a essa posição, governo do Paraná. Senador, neste momento, falando aí de pesquisa eleitoral, né, elas retratam um momento, né? Nesse momento o senhor aparece na frente aí dos demais concorrentes. Como que o senhor avalia também este cenário e como se portar diante também dessa primeira colocação, né? Estar à frente também demanda aí de alguma estratégia específica para permanecer. Afinal de contas, né, como dizem, né, não basta apenas começar na frente, tem que chegar lá na frente, né? Como que o senhor tem visto essa questão aí das pesquisas eleitorais? Olha, é muito gratificante ter a preferência dos paranaenses. Isso reflete um reconhecimento do trabalho que a gente fez na Lava Jato. Isso reflete o reconhecimento do trabalho que a gente fez com o ministro da Justiça e Segurança Pública, quando a gente foi para cima do crime organizado. E também reflete, a meu ver, o reconhecimento do trabalho no Senado, não só na aprovação de projetos de lei importantes, projetos na área de segurança pública, um projeto da minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, na área da saúde, que ela foi autora e eu fui o relator no Senado, mas a coerência e consistência. Eduardo, aquilo que eu prometi em 2022, nós estamos cumprindo à risca. Votei contra o aumento de impostos. É um absurdo que a cada 27 dias, na prática, tenha havido aumento de impostos nesse governo Lula, mas sempre com o voto contrário da oposição e o meu voto. Votei a favor das liberdades contra a censura. Votei contra esses desmandos que a gente, infelizmente, está assistindo por parte do Supremo Tribunal Federal. Defendi o combate à corrupção, integrei a CPMI do INSS, a CPI do crime organizado. Estávamos lá denunciando esses desvios para proteger o cidadão. Ou seja, mantive a coerência. Votei a favor do agro,
votei a favor das pessoas que trabalham, das pessoas que produzem. Isso reflete na liderança das pesquisas. Mas não tenhamos a ilusão de que não temos um trabalho a fazer e um longo caminho a percorrer. Quem está na liderança tem que mantê-la. E como nós faremos isso? Sendo nós mesmos. Eu sei que tem gente, políticos profissionais, que estão aí há décadas, que às vezes falam até melhor do que você, porque foram treinados até para isso, mas o que a gente tem é a verdade e a nossa história. Não creio que exista aí qualquer outro adversário ou pré-candidato que tenha a mesma história que a gente tem, não só no Paraná, mas no Brasil. Senador, nós estamos aí diante de um cenário do governo do estado, que temos o governador Carlos Massa Ratinho Júnior findando aí o seu segundo mandato à frente do governo, e temos pesquisas que mostram ele avaliado aí acima dos 80%, né? E ele já declarou, né, que o candidato dele à sucessão é o, inclusive, pontagrossense, deputado federal Sandro Alex, né? E, recentemente, o pré-candidato, né, do governista deu uma declaração a esse momento pré-eleitoral, até vinha mais ameno, mas uma declaração dele até destoou um pouco, falando a respeito do senhor, que o senhor se concentrava muito na questão de Brasília, essa questão polarizada, né, PT, PL, né, Lula, Moro, e que o senhor pouco tinha feito como senador e que também, de repente, não estaria preparado e não teria time para administrar o Paraná. Como que o senhor viu essas declarações? Olha, o que eu posso dizer, a gente não se preocupa com os adversários, a gente se preocupa com a verdade e com os nossos projetos. Nós estamos preparando um projeto técnico, chamei e convidei para ser vice o Edson Vasconcelos, que é o presidente licenciado da Federação das Indústrias do Paraná. E olha que bacana, Eduardo, a FIEP já vinha preparando um mapa dos pontos de estrangulamento da economia paranaense. O que nós temos hoje? Um setor privado muito pujante. Veja aqui Ponta Grossa, como cresce a industrialização pelos predicados, pelas qualidades da cidade e dos seus habitantes. Mas nós temos uma série de pontos de estrangulamento. O porto ainda não dá vazão, embora seja um orgulho, não dá vazão a todas as nossas mercadorias exportadas. Nós temos problemas nas nossas estradas, até para chegar de Ponta Grossa a Curitiba, às vezes é um suplício, porque a estrada está duplicada, mas ela não é mais suficiente para atender a vazão de veículos. Essa situação é pior no interior. Nós temos um problema de fornecimento de energia estável para todo o Paraná. Então, nós estamos mapeando esses pontos de estrangulamento e nós vamos atacá-los. Assim como a gente atacou o crime organizado, assim como a gente atacou a corrupção no PT, nós vamos colocar toda a nossa competência e eficiência e contrariar muitas vezes interesses poderosos para resolver esses problemas de estrangulamento da nossa economia. Mas vamos também dar continuidade aos bons projetos do governador Ratinho Júnior. Nós não somos adversários, nunca fui oposição ao governo Ratinho Júnior. Mas nós entendemos que, além do Paraná, nós temos uma responsabilidade para o nosso país. Não existe essa história de deixe as brigas lá de Brasília lá. Não, porque as tempestades que se formam em Brasília atingem o nosso estado. Quando, por exemplo, o Lula aumenta impostos, sufocando o setor privado, o contribuinte não aumenta os impostos aqui no Paraná. Quando o Lula botou uma quadrilha no INSS que roubou os aposentados e pensionistas, não roubou aposentados e pensionistas aqui no Paraná. Então, sim, nosso foco é o Paraná, mas nós também precisamos cuidar do país. E nós jamais faríamos qualquer espécie de trégua com o PT para fazer uma aliança em segundo turno. Nós jamais estaremos aliados aos projetos do PT, porque a gente sabe que o preço disso é terrível para a população. Então, muitas vezes, quando eu ouço essas historinhas, não vamos brigar, não, mas peraí, não vamos defender o nosso país? Não vamos ser oposição ao PT, ainda que isso gere riscos? Não vamos lutar contra o crime organizado e contra a corrupção? Nosso projeto é diferente. A gente não é que nem uma avestruz que coloca a cabeça debaixo da terra e ignora o que está acontecendo ao nosso redor. Mas sim, Paraná em primeiro lugar, mas vamos defender também o nosso país. Tá certo, senador. Nessa questão também, falando mais a questão da parte política nesse momento, política partidária, né? Como o senhor vê uma composição aí do PL? O PL, neste momento, né, caminha junto com o Novo. Até, por sinal, né, o Felipe Barros, que é o pré-candidato ao Senado do PL,
também aí anda na mesma caravana, digamos assim, com o senhor e com o Deltan, que é o do Novo. Algum outro partido também pode vir a fazer parte desta futura coligação? Tudo é possível. Nós estamos focados no desenvolvimento do projeto técnico. Tá? Ontem mesmo, até, se me permite, Eduardo, nós fazíamos uma reunião com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, o Dr. Eleusis, porque nós queríamos aprender um pouco mais sobre a experiência deles da tabela SUS paulista, porque nós queremos implementar algo assim no Paraná, seria uma tabela SUS paranaense, porque lá gerou uma revolução no aumento de cirurgias eletivas no âmbito do SUS. Praticamente dobrou o número que São Paulo fazia. Queremos repetir essa mesma experiência para quê? Aumentando a oferta, você vai poder atender a demanda da saúde, que é sempre crescente. Agora, claro, nós estamos de braços abertos a alianças políticas, desde que não seja petista e desde que não seja ladrão. São esses os nossos 2 requisitos para a gente poder avançar. Agora, o que vai acontecer? O que eu vejo um pouco dos outros agremiações políticas, que elas estão esperando o tempo das convenções para tomar as suas decisões. Se vierem conosco, né, formando alianças entre princípios e valores, são todos bem-vindos. Até porque ninguém governa sozinho e a gente precisa, inclusive, construir no futuro uma maioria na própria Assembleia Legislativa do Paraná. Mas aquilo que disse, sempre do pressuposto de alianças em cima de projetos, princípios e valores. Tá certo, a gente citou aqui, né? Eu citei na pergunta anterior a questão do pré-candidato do governo, Sandro Alex. Né? O senhor é pré-candidato. Temos também, que lançou recentemente, né, no último sábado, dia 20, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, também lançou uma pré-candidatura ao governo, inclusive declarando durante essa semana que não aceita ser vice de Sandro Alex, né? Já descartando essa possibilidade de união aí entre esses 2 ex-secretários do governador Ratinho Júnior, que o Rafael Greca também compôs o governo. E também temos o candidato que é mais alinhado com a esquerda, que não é do PT, é do PDT, mas que tem o PT aí na sua gama de partidos e tem o presidente Lula como padrinho político, que é o Requião Filho, deputado estadual. Poderemos ter outros candidatos aí que figuram com menor pontuação nas pesquisas? Podemos, né? Empresário Tony Garcia, também temos, né, o representante ali do Missão, né, o França. Porém, os principais neste momento são esses. Diante desse cenário, senador, eu lhe pergunto, é possível aí finalizar essa eleição num primeiro turno ou o senhor acredita que vai ser uma eleição bastante acirrada? Olha, Eduardo, primeiro assim, eu não comento sobre os adversários, né? A gente tem um projeto próprio, a gente tem uma existência própria, a gente tem o apoio, sim, do Jair Bolsonaro, mas eu tenho uma carreira, uma história independentemente dele. Então a gente não depende necessariamente dos nossos apoiadores para avançar. Claro que o apoio é bem-vindo e a gente se orgulha disso, porque o Bolsonaro, o Flávio, por exemplo, também ele está dentro de uma empreitada para salvar o país. A gente precisa virar essa página tenebrosa do governo do PT. Mas eu não sou daqueles que só existem porque tem um padrinho político, entendeu? Eu acho que isso é muito perigoso, muito complicado, porque quem vai estar no manche, quem vai estar no timão é o próprio candidato ou pré-candidato. Bem, dito isso, a gente tem a liderança nas pesquisas, há uma possibilidade de vitória no primeiro turno. É claro que quem não gostaria ganhar no primeiro turno, mas no final o nosso objetivo é o governo, né? Se for primeiro, se for segundo turno, isso faz parte do jogo eleitoral. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Agora, é gratificante, como eu disse, ter esse reconhecimento dos paranaenses. E veja, diferentemente, a gente não tem aquela máquina pública atuando ao nosso favor, a gente não tem aquelas forçações de barra, aqueles instrumentos que nem deviam ser utilizados em eleições. O que a gente tem? A nossa história e a verdade. E as pessoas, com isso, reconhecem que o nosso projeto tem uma credibilidade. Puxa, acho que ninguém combateu mais a corrupção do que eu nesse país. O que nós vamos fazer? Vamos retomar a agenda anticorrupção no governo do Paraná. Queremos criar nossa agência estadual anticorrupção
com o diretor com mandato, para que não ocorra desvio dentro do governo. Se ocorrer, que seja identificado e tomado providências de imediato. Com isso, quem sabe, Eduardo, até a gente possa ser um modelo para o restante do país. Porque hoje Brasília se transformou numa espécie de Sodoma e Gomorra piorada. A gente se envergonha quando vê os escândalos de corrupção do Banco Master e a própria questão do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. Vamos fazer do Paraná um modelo. A gente vê o crescimento do crime organizado no país inteiro. Aqui nós queremos que o Paraná seja o estado mais seguro do país. Não basta estar acima da média. Chega dessa história do Paraná acima da média. Eu tenho orgulho de ser paranaense. Imagino que todos paranaenses têm esse orgulho. Mas a gente quer ser o melhor do país e não apenas um estado acima da média. Senador, falando especificamente dos Campos Gerais e mais especificamente de Ponta Grossa, o senhor tem uma excelente relação com a prefeita Elizabeth Schmidt, tanto que recentemente foi filiada aí ao PL como presidente local e certamente estará aí como uma das lideranças, né, na sua futura campanha. A prefeita tem reclamado nos últimos anos de uma maior atenção, digamos assim, do governo do estado para com Ponta Grossa. Num futuro governo seu, qual tratamento Ponta Grossa terá? Eu entendo que é errado discriminar cidades por razões político-partidárias. De fato, o que a gente percebe, né, que como a prefeita caminha comigo, infelizmente não tem recebido a atenção necessária por parte do governo do estado. E Ponta Grossa é uma cidade central, estratégica. Ela está nesse entroncamento rodoferroviário, que é uma via crucial aí para o nosso estado. Veja que o próprio setor privado reconhece isso, que o crescimento industrial de Ponta Grossa, o crescimento em todos os aspectos, é resultado desse papel estratégico de Ponta Grossa na nossa economia. Falando, brincando aqui, né, até o operário, né, tem se destacado significativamente no Campeonato Paranaense e mesmo no Campeonato Nacional nos últimos anos. Acho que tudo isso é fruto de um momento muito positivo da cidade de Ponta Grossa, que decorre principalmente da população local e da posição geográfica, mas também da administração competente da prefeita Elizabeth. A gente tem que potencializar isso. A gente tem que ver Ponta Grossa como uma joia. Isso também acaba irrigando a economia de todos os Campos Gerais, né? Que é aqui uma região com um gigantesco potencial para a gente poder avançar. Né? Carambeí, Castro, Jaguaraíva, todas essas cidades são muito importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Então pode ter certeza que vai sim, né? Todas as cidades, a gente não vai deixar nenhuma região para trás, na verdade, no nosso projeto de governo. Mas a gente também sabe reconhecer o papel estratégico da cidade de Ponta Grossa na economia do Paraná. Falando em representação, representatividade política, nesse caso, de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, obviamente que, uma vez o senhor sendo eleito, né, tendo êxito no seu projeto, vai precisar de pessoas, né, deputados, tanto na Assembleia, né, ter uma base do governo forte, sólida, para ajudar nos projetos, aprovar os projetos, quanto também ter aliados no Congresso Nacional, senador, deputado, né? Aqui de Ponta Grossa e dos Campos Gerais, né, quem aí o PL tem encampado aí as futuras campanhas, né? Afinal de contas, são todos pré-candidatos nesse momento, mas quem é aqueles que o partido aí tem apostado? O PL e o Novo estão muito fortes no estado do Paraná. Nós estamos montando a melhor chapa de pré-candidatos a deputado. Temos os dois melhores pré-candidatos ao Senado, que é o Doutor Dallagnol, o procurador da Lava Jato, já mostrou toda a sua coragem, e um dos líderes da oposição ao governo Lula lá no Congresso, que é o deputado federal Felipe Barros, que agora é pré-candidato ao Senado. Nenhuma outra agremiação tem pré-candidatos com esse nível, com essa qualidade. Do outro lado, com pré-candidatos a deputado federal, estadual, nós temos vários, muitos. Entre eles, preciso destacar aqui minha esposa, que vai concorrer para a reeleição como deputado federal agora aqui no estado do Paraná. Já vem fazendo um trabalho, principalmente na área da saúde e na defesa das pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras lá no Congresso Nacional, além das pautas próprias ali da oposição.
Temos também alguns grandes pré-candidatos aqui da região e da cidade, como, por exemplo, o vereador Júlio Killer, que faz um trabalho fantástico ali como presidente da Câmara dos Vereadores, né? Um profissional respeitado, muito respeitado aqui dentro da cidade. Nós temos também a Aline Sleuges, que é pré-candidata a deputada federal, que é da cidade de Castro, mas também com toda a representatividade aqui dos Campos Gerais. Temos o Ricardo Zampieri também como pré-candidato a deputado. Nós temos um grande time, porque ninguém governa sozinho, né? E se a gente pensa em começar a mudar o nosso país, a gente tem que ter uma boa representação no Congresso. Hoje, principalmente, tem uma grande expectativa em relação ao Senado Federal. Nós precisamos construir uma maioria de direita, uma maioria conservadora, que respeite as liberdades, que respeite o direito de propriedade, que busque sim a prosperidade e a felicidade do país, mas saiba a importância da representatividade, que a gente está vendo cada vez mais um avanço, infelizmente, indevido, do Supremo Tribunal Federal, de parte do Supremo, de alguns ministros, em cima das prerrogativas legislativas. Prerrogativas não dos privilégios parlamentares, nada disso, mas a quem cabe legislar? A quem cabe decidir, por exemplo, sobre temas como drogas? É o Supremo ou é o Congresso? Sobre violência, é o Supremo ou é o Congresso? Sobre política econômica, é o Supremo ou é o Congresso? Então tem uma coisa errada. Há um profundo desequilíbrio hoje, Eduardo, entre os três poderes e passa pela mudança na Câmara, mas eu diria principalmente no Senado. Eu fui oposição esses 4 anos, fui perseguido, tentaram me processar criminalmente, tentaram cassar o meu mandato, até mesmo sou perseguido, eu e minha família, por organização criminosa, pelo PCC. Mas a gente jamais vai deixar de fazer o nosso trabalho com a altivez necessária e defender os paranaenses e o Brasil. Mas a gente precisa de mais aliados lá no Congresso Nacional. Senador, falando um pouco a respeito da eleição em nível nacional, a gente vê aí essa disputa, né? O senador também, seu colega de parlamento, Flávio Bolsonaro, como representante aí da direita, né? Deve concorrer com o presidente Lula, que vai para a reeleição. Mas dentro do campo da direita, o senhor enxerga que está sacramentada que vai ser ele realmente o nome? A gente vê, depois daquele caso do contato dele com o Vorcaro, envolvendo financiamento para o filme do Jair Bolsonaro, pai dele, ex-presidente. Também vimos, nesta semana, um vídeo da Michele Bolsonaro, né, que também repercutiu bastante no meio político, falando aí do Flávio. O senhor acredita que é possível manter essa união ou alguma coisa ainda pode acontecer? Não, ele é o pré-candidato da direita e ele é o único candidato com potencial hoje para derrotar o projeto do PT e o projeto do Lula. Simples assim. Nós precisamos virar essa página nefasta para o nosso país. Vou lembrar aqui, Eduardo, que em 22 fui eleito senador e não tinha o apoio nem do Jair Bolsonaro e nem tinha o apoio do Ratinho Júnior, mas fui eleito. No segundo turno, eles ligaram para mim. O Bolsonaro ligou para mim pedindo para que eu estivesse nos debates presidenciais para ajudar a derrotar o PT e o Lula. Deixei de lado minhas divergências e fui lá, porque entendia que o novo governo Lula seria trágico para o país. E é a mesma coisa que eu penso agora. Um novo mandato do Lula seria provavelmente um DIMA 2. Está aí no horizonte uma crise fiscal, risco de uma maior recessão da história do país, como tivemos durante o governo Dilma, que foi, acho que, o pior de todos. Nem na pandemia o PIB caiu tanto como no governo Dilma. Hoje se coloca o Flávio. E eu não vejo os outros pré-candidatos da oposição, por mais respeito que mereçam, pessoas como Zema, como Caiado, eu não vejo eles com potencial para derrotar o projeto do PT e do Lula. Então estamos apoiando o Flávio Bolsonaro, inclusive semana passada tivemos o lançamento do programa Brasil Sem Medo, para tratar de 12 pontos principais, iniciais, relacionados ali à segurança pública. Coisa que o PT não consegue falar. Veja as gafes é para falar pouco, mas veja as falas do Lula sobre segurança pública, uma pior do que a outra. Chamar o Comando Vermelho e o PCC de nossos criminosos, dizer que o
o traficante é vítima do usuário, minimizar o furto de celular, porque não é o dele, porque a população sofre no Brasil, economiza, às vezes está pagando um financiamento até de um celular, financiamento de celular, né? Porque a picanha não veio, afinal de contas, o que vieram foram juros altos e as famílias endividadas, e ele minimiza quando o trabalhador perde o seu patrimônio. Então o Brasil não aguenta mais esses 4 anos, o Flávio é o candidato consolidado. E esse escândalo do Banco Master, vamos dizer a verdade, é um escândalo do governo Lula. Ele não aconteceu, onde que ele está eclodindo? Está eclodindo dentro do governo Lula. E qual que é a responsabilidade principal disso? Quando eles desmantelaram a Lava Jato, quando eles soltaram todos aqueles criminosos e bandidos, não porque eram inocentes, porque nunca foram afirmados inocentes, encontraram ali estratagemas processuais e uma reviravolta política e colocaram essas pessoas em liberdade, eles abriram os portões do inferno para a volta da roubalheira. E aí o caos se instalou no país, seja com o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS, no qual, aliás, tem suspeita de envolvimento do Lulinha, filho do Lula, e esse escândalo do Banco Master. Eu estava lá, Eduardo, eu estava na CPMI, eu estava na CPI do crime organizado, nós tentamos investigar a fundo, conseguimos algumas coisas, mas sempre nós éramos barrados pela base do Lula no Congresso Nacional. Quem não quer investigação é o Lula. Tá certo, senador. Nós estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa conversa, da nossa entrevista aqui na série do Doc.com, do portal A Rede, falando com o nosso seguidor, também eleitor, né? Que vai decidir lá nas urnas no dia 4 de outubro aí os próximos governantes pelos próximos 4 anos. Mas antes de encerrar, senador, o que o senhor acredita que vai ser esse mote, assim, o grande assunto de interesse da população e que os candidatos vão ter que abordar nesta eleição, né? É a segurança, é a saúde, é a educação. Obviamente que investimento, recursos, todas as áreas têm que ter e devem ter, né? O próprio orçamento prevê alguns percentuais, né, principalmente para a saúde, educação. Mas a questão que o senhor vê no dia a dia, né, em conversa com pessoas, nos eventos em que participa, que é preciso tratar porque a população está carente. As famílias estão muito endividadas, estão sofrendo. Existe também até essa doença, essa febre das bets, que é algo terrível, mas o principal causa disso é o desequilíbrio macroeconômico gerado pelos gastos irresponsáveis do governo Lula, que aumentou impostos, mas nunca diminuiu os gastos. A dívida pública cresce, nós temos uma crise fiscal ali adiante. Mas acho que o problema principal do país, Eduardo, é essa crise moral. Crise moral refletida pela volta da roubalheira. Crise moral pelo avanço do crime organizado no país. E aqui é um ano que o brasileiro tem a possibilidade de fazer uma escolha crucial, que é importante para o futuro do nosso país. Independentemente do que aconteça, o Brasil sobrevive. Mas veja que vamos fazer um comparativo com o que aconteceu nos últimos 30 anos. O Brasil era um país emergente como a China, como a Índia. A China voou. Hoje tem um PIB equivalente ao dos Estados Unidos. A Índia está galopando economicamente e nós estamos patinando. Porque o Brasil não dá certo? Não. Porque a população não quer trabalhar? Quer trabalhar. Nós estamos patinando por escolhas erradas feitas pelos nossos governantes. E o principal deles está sentado hoje na cadeira do Palácio Planalto, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então precisamos virar essa página crucial. Esse vai ser o tema. Por isso que a gente, mesmo aqui no Paraná, mesmo focando no Paraná, a gente não pode se omitir em relação às nossas responsabilidades. Quem não critica o Lula, quem não critica o PT, é cúmplice. Senador, muito obrigado pela sua entrevista aqui falando com os nossos seguidores e o espaço fica aberto também assim que as convenções acontecerem, aí vai passar de pré-candidato para candidato. Aí nós fazemos outra série e chamamos o senhor aqui novamente para vir falar com o nosso público. Um grande prazer, sempre bom estar aqui com vocês na rede e é importante que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso projeto, que é esse no final de realização dos sonhos e esperanças de todos os paranaenses. Muito obrigado. Muito bem, essa foi a entrevista da nossa série Eleições 2026 com os pré-candidatos
com o senador Sérgio Moro, ele que é pré-candidato ao governo do estado pelo PL. Nós vamos ficando por aqui, doc.com, você bem informado, e aconteceu, tá na rede.